Ministro, não precisamos do PhD em economia, nem do Nobel de Economia, cursos obtidos em Chicago ou em Harvard, para saber que sem investimento, e esse investimento depende em boa medida do capital privado, não teremos crescimento, não teremos essa geração de emprego e renda a qual o senhor se referia. Então, uma pergunta direta, ministro. O que o senhor mencionaria a potenciais investidores como oportunidades nessa retomada? Bom, eu dizer que nós temos um Congresso reformista que tem auxiliado muito e há uma série de projetos que estão lá dentro e que podem agora disparar essas ondas de investimentos. Então, nos próximos 60, 90 dias, eu até sempre digo isso, que nós vamos surpreender o mundo, como surpreendemos o ano passado com a reforma da Previdência, quando países mais avançados, como a França, não conseguiram, nós demonstramos maturidade da opinião pública. Da mesma forma, nós faremos agora. Eu acho que nos próximos 60, 90 dias, nós vamos destravar os investimentos. Então, como a prioridade é emprego e renda, renda são esses programas de transferência de renda a curto prazo, primeiro o auxílio emergencial, depois um pouso seguro e um retorno ao trabalho em cima também do Renda Brasil e do Verde Amarelo. O Verde Amarelo para os 30 milhões de informais, o Renda Brasil para segurar justamente os desassistidos, mais os invisíveis que descobrimos agora que estão também desassistidos. Então, dessa ponta de renda, desonerar a folha de pagamentos, nós temos que atacar isso para criar emprego em massa. Para atacar o desemprego em massa de 30, 40 milhões de brasileiros, nós teremos que mexer na tributação da folha de pagamentos. E para fazer isso, nós vamos também para dentro da reforma tributária. Nós vamos ter que entrar lá e mexer lá. Ou nós vamos tributar exageradamente em outras categorias, ou vamos ampliar a base de tributação. Só tem essas duas saídas, não tem outra. Agora, esse é o fronte de renda e emprego. Como é que nós vamos destravar os investimentos? Ora, um belíssimo exemplo foi esse nosso Congresso, que está trabalhando durante a crise e aprovou o saneamento. Agora vem a cabotagem. Depois vem o setor elétrico. Depois vem as concessões e privatizações. Quer dizer, todas essas são novas fronteiras de investimento. Tem a fronteira de gás natural, o choque do gás. Eu disse há uns 2 anos, um ano atrás, 1 ano e meio atrás, quando começou o governo, eu disse que nós tínhamos que dar o choque da energia barata, com o gás natural. O projeto já está lá. Então nós temos saneamento, gás natural, petróleo, sair do regime de partilha e irmos para o regime de concessões. As 18 maiores petroleiras do mundo não compareceram ao leilão de cessão onerosa. Por que elas não compareceram? Esse sistema de partilha foi criado por petroleiras francesas explorando petróleo junto com ditaduras corruptas africanas. Então foi um sistema bastante peculiar. É importante, quando as 18 maiores petroleiras do mundo não comparecem a um leilão da maior fronteira de petróleo do mundo, que é o nosso pré-sal, tem alguma informação ali dentro. Estão dizendo alguma coisa para nós, que nós devemos observar. O que eles estão dizendo é que esse sistema de partilha é um sistema vulnerável à corrupção, que não é tão eficiente, que não interessa ao investidor estrangeiro. Essa afirmação é inequívoca. Senão tinha aparecido pelo menos 3, 4, 5. Não apareceu ninguém. O presidente Bolsonaro, que tinha dito que a China pode comprar no Brasil, mas não vai comprar o Brasil, o presidente Bolsonaro teve que ir na China, a pedido do nosso ministro de Minas e Energia, teve que pedir à China para participar de um leilão. Então, evidentemente, houve uma falha. E a falha não é do nosso governo, não é do nosso ministro, a falha é do sistema, é uma falha sistêmica. O sistema de partilha não funciona satisfatoriamente. Então, nós vamos ter que mudar isso. E tem um projeto do Serra que permite, o senador Zé Serra, que permite que você, pelo menos, tenha a opção. Você vai vender alguma coisa, você fala concessão ou partilha. Hoje é só partilha. Quer dizer, foi um sistema mal desenhado. Ou mal desenhado ou desenhado com intuitos perversos. Porque ele não funciona da forma como deveria funcionar. Então, nós vamos destravar fronteiras de investimento. Saneamento, estima-se aí 500, 600 bilhões. Infraestrutura, estima-se aí que venha 250 bilhões. O ministro Tarcísio diz que podem vir aí nos próximos anos. Petróleo, só no cessão onerosa poderiam ter vindo 100 bilhões. Só no cessão onerosa eram 100 bilhões.
Cabotagem, a mesma coisa. O aço brasileiro, o minério desce, vai lá para o sul, o Porto de Santos, aí sobe, sai de Minas Gerais, vai lá para Santos, sobe, chega no Nordeste, 40% mais caro do que o minério que desce, dá a volta no Estreito de Fernão de Magalhães, vai para a China, vira aço e volta para o Nordeste. Quer dizer, é um absurdo, isso é logística, é cabotagem, é o custo do Brasil. Então, nós temos que derrubar esse custo de logística. Nós vamos derrubar esse custo de logística, o ministro Tarcísio está em cima disso. Nós vamos fazer saneamento, nós vamos fazer setor elétrico, nós vamos fazer o gás natural, nós vamos fazer petróleo, nós vamos destravar essas fronteiras de investimento. Então, não adianta ficar sonhando que o governo, de repente, um governo que quebrou em todos os níveis, quebrou em nível federal, nós vamos agora para 100% do PIB de dívida. Quebrou em nível estadual e municipal. Se não fosse esse auxílio emergencial, para pelo menos irrigar e manter os corações batendo Brasil afora, talvez eles não conseguissem nem pagar a folha de salário. Tanto que nós tivemos que mandar alguns recursos livres. Por isso que nós impedimos o aumento de salários. Eles mal estão conseguindo pagar a folha corrente. Então, nós temos que partir da realidade. Não adianta sonhar, achar que o Estado tem recurso para fazer uma coisa mirabolante. Ele já tentou. Ele tentou fazer isso. Aliás, ele está tentando fazer isso há 30 anos, e o Brasil cada vez cresce menos. O final do governo militar, com o governo Geisel e o governo Figueiredo, gastaram bastante. O Geisel se endividou com os petrodólares e nos criou uma vulnerabilidade cambial que nos acompanhou até recentemente. Crises cambiais recorrentes. O Figueiredo nos lançou para 200% de inflação. Depois, os civis entraram e levaram para 5.000%. Depois levaram outro surto de 2.000%. Tudo tentando gastar mais através do governo. Os governos social-democratas são bastante preocupados com a educação. Nós temos uma das piores educações do mundo, depois de 30 anos de governo. Então, não adianta dizer que o gasto público em si, sozinho, resolve o problema. Porque esse tem sido o experimento dos últimos 30 anos e tem sido uma tragédia. A educação é muito ruim, o saneamento é péssimo. Então, não adianta dizer que nós temos que perseguir o mesmo caminho. Vamos tentar o outro caminho? Vamos tentar destravar os investimentos privados? Vamos criar uma rampa de ascensão social, onde um jovem que perdeu o emprego, ele cai no Renda Brasil, fica lá 2, 3 meses, começa a trabalhar de novo, vai para o verde e amarelo, recebe um imposto de renda negativo, consegue penetrar de novo na CLT. Vamos criar um mundo um pouco diferente. E eu estou ouvindo os maiores especialistas para fazer isso. Aliás, eu acho que a proposta desse programa, que o Rafael Colombo e eu estamos apresentando ao nosso público, o público da CNN Brasil, é exatamente esse. É isso mesmo, é uma proposta de retomada. Colocar em debate, é a proposta de retomada. É a proposta, tá perfeito. E ver, o senhor tem um papel essencial nisso, pela equipe que o senhor coordena e pela própria sua figura política dentro do ministério do Jair Bolsonaro. Então, nós estávamos no seguinte ponto, sabemos, e o senhor reiterou isso agora, que o Estado não tem condições de sozinho, por falta de recursos, o senhor mesmo acabou de dizer, a expressão que o senhor usou foi quebrou, o senhor falou isso, quebrou. Se quebrou, nós dependemos de capitais privados. Eu quero dar exemplos concretos, imediatos, e ver como é que o senhor pondera ao público. O senhor conta com a China, por exemplo, para a nossa infraestrutura de 5G em telecomunicações? Olha, essa pergunta é extremamente arguta, para dizer o mínimo possível, bastante sofisticada. Porque o que está acontecendo? Geopoliticamente, nós somos uma democracia liberal do Ocidente. Então, geopoliticamente, nós sabemos quem somos e quem queremos ser. Nós não gostamos, eu tive a oportunidade, numa conversa aqui no BRICS, quando vieram aqui os líderes, Xi Jinping da China, o Putin da Rússia, nós estávamos numa conversa, num almoço, e eu fiz essa pergunta. Eu falei, olha, aqui há muita preocupação na América Latina, tinha acabado de haver uma bagunça lá no Chile, quebra-quebra nas ruas, tinha havido uma bagunça também no Equador, outra na Colômbia, outra na Bolívia, e a Venezuela ardendo em chamas. As pessoas comendo lixo, o caminho da miséria, que foi seguido com o socialismo bolivariano, socialismo do século XXI. E todos nesse aspecto de que a América Latina é uma só, unida, com nova proposta socialista, etc. Um desastre econômico, é um equívoco intelectual. Marx era um pós-ricardiano menor, do ponto de vista econômico. É um pós-ricardiano menor.
Um homem que teve uma influência extraordinária no mundo, mas cometeu um equívoco intelectual do ponto de vista da teoria econômica. Ele é frágil, ele é um pós-ricardiano menor, ele acredita na teoria do valor-trabalho, que é uma teoria superada há 2 séculos. Então, é evidente que se você fizer todo o seu trabalho mental de coordenação econômica baseado num conceito desse, você está fadado aí à miséria. Os exemplos são recorrentes. A União Soviética teve uma revolução com os mais nobres ideais na França. O liberal Tocqueville explicou como os mais nobres ideais degeneraram no terror jacobino, depois degeneraram nas guerras napoleônicas, sempre exatamente por esse Estado robesiano. Administração centralizada, planificação central. Você tira o rei e bota o Napoleão Bonaparte, dá a guerra do mesmo jeito. Você tira o rei e bota o Danton vai para a guilhotina logo depois do rei também, e depois vai o Robespierre também, porque o sistema não funciona, ele não gira, ele não funciona economicamente. Então, isso já foi comprovado. Você pega a Coreia do Sul, Coreia do Norte, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental. Não obstante, as pessoas tentam a mesma coisa em bases ideológicas. Vamos pegar o que há de melhor no socialismo, que foi roubar a bandeira da fraternidade das grandes religiões, e vamos absorver isso na democracia. Isso é que a democracia fez. Então, qualquer liberal-democrata sabe que nós temos que ser fraternos, nós temos que ser a favor da renda mínima, a renda básica. Vem do Milton Friedman essa ideia que o Suplicy popularizou no Brasil e que o Fernando Henrique começou timidamente com Bolsa Escola, e depois o Lula generalizou com a Bolsa Família. Vamos usar o que há de bom, vamos nos desapaixonar politicamente. Nós somos uma democracia vigorosa, forte. Vamos pegar o que cada lado tiver de bom, em vez de nos perdermos em narrativas excludentes. Ministro, eu entendo a defesa que o senhor faz, ética e moral do seu trabalho, inclusive as referências históricas e filosóficas que o senhor faz a autores que tiveram grande influência naqueles que tomaram decisões de política econômica. E entendo também o seu empenho, eu sei como o senhor gosta de um debate intelectual, em dizer como que ideias erradas levam a problemas como, por exemplo, terror, repressão, falência, miséria e pobreza. E entendo a sua, digamos, quase indignação intelectual frente àqueles que tentam repetir experimentos que sabem que levarão à tragédia, à miséria e à repressão. Perfeitamente. Mas é um debate intelectual rico, mas eu gostaria de voltar ao problema prático, diante do qual o senhor tem que tomar decisões. E um deles é este. Nós precisamos atrair investimentos de fora e de dentro. Por exemplo, de alta relevância, é refazer a nossa infraestrutura de telecomunicações. E aí é um debate internacional importantíssimo que se torna claro nas questões geopolíticas envolvidas com 5G. Que papel o senhor vê na China, por exemplo, como investidor nisto que o senhor mesmo mencionou? Eu vou aterrissar na China já. Eu gosto sempre de contextualizar. Então, por exemplo, nós deixamos ainda um senso de que a coisa não foi respondida quando fala por que tem que ser capital privado e não o público. Você pega o ministro Tarcísio, está fazendo um excepcional trabalho. Ele diz que consegue executar, o orçamento dele é 8, 9 bilhões. Ele diz o seguinte, olha, eu consigo executar 14, 15 bilhões. Me vê aí, por favor, se eu tenho um orçamento de 8, se você me der mais 6 bilhões, mais de 50%, é o máximo que eu consigo executar. Ora, quando você fala num programa de saneamento que pode trazer 600, 700 bilhões em 4, 5, 6, 8 anos, você vê a força. É um tsunami de investimentos privados vis-à-vis um governo quebrado. Um governo quebrado, como é que ele vai soerguer um país? É como você se levantar pelos suspensórios. Você não vai conseguir. Como é que você vai soerguer um país, criar 30, 40 milhões de empregos nos próximos 5, 10 anos? Se você... O máximo de execução de um ministro super diligente são 4, 5 bilhões de reais a mais. Não é possível. Agora, se ele usar esses 4 ou 5, como está fazendo adequadamente, para atrair pool de capital privado de 250, aí estamos no caminho certo. Então, é nesse sentido que eu digo, não é que nós desprezamos o investimento público. Ele vem, ele virá. Ele só é muito pouco, ele é insuficiente. O investimento público federal hoje é 0,6% do PIB. Se nós triplicarmos, é 1,8% do PIB. Ora, nossa taxa de poupança é 15%, nós já fomos 25%. Então não dá. Se você triplicar o investimento público, o que é muito difícil com o governo quebrado, você não vai fazer nem cócegas na taxa de crescimento. Então, agora, se nós abrimos o crescimento, que já dá mais 0,5% de crescimento ao ano, se nós abrimos a economia, mais 0,5% de crescimento,
derrubarmos custos de logística, cabotagem, transporte, choque de energia barata, reindustrialização, agora com o juro mais baixo e o câmbio mais alto, destravar as fronteiras de investimento com novos marcos regulatórios. Você começar a fazer isso, o país começa a crescer 2%, 3%. Quando nós começamos o governo, eu disse ao presidente o seguinte: primeiro ano, presidente, 1%. Aí quando deu 1,1%, 1,2%, todo mundo decepcionou. Não, nós não tínhamos feito nada, não fizemos reforma nenhuma. Depois de 30, 40 anos, estamos começando a fazer uma mudança de modelo. Segundo ano, eu dizia para o presidente, 2%. Já estávamos crescendo acima de 2,4%. Aí veio o coronavírus. Então, esse 2% que era do ano passado, desse ano, desculpe, e fomos atingidos, ele passa para frente um pouco. Eu acho até que vai ser mais o ano que vem, né? Porque você indo ao fundo do poço, você vai ter uma volta. Quanto? Você vai ter uma volta. Não, qualquer previsão hoje é futurologia e é chute. Eu disse isso, o FMI veio aqui e deu um chute de menos 9%. É um chute. Qualquer economista preparado sabe que quando há uma mudança de regime, quando há um choque extraordinário, os parâmetros são todos instáveis. Sim. E é impossível prever. Os modelos não funcionam. São organismos vivos. Da mesma forma que nós não sabemos o efeito do coronavírus sobre um organismo individual, se a pessoa vai superar, se vai ser não vai ser nem uma gripe, ou se pode até morrer, nós não podemos prever isso, porque é um organismo vivo. Uma economia da mesma forma. Você tem os casos limites. Se você ficar trancado em casa 3 anos, você garante que vai haver um L. A economia vai cair e vai para uma depressão. Se você, ao contrário, fizer um retorno seguro ao trabalho, tomando todos os cuidados, mantendo os sinais vitais da economia, preservar os sinais vitais. O Brasil tem preservado os sinais vitais. Não é como nos outros países, por exemplo, eu dou o exemplo da Venezuela por causa da desorganização social, e aí tem dinheiro, porque onde tem hiperinflação tem dinheiro circulando, mas as prateleiras estão vazias, não tem comida. O Brasil manteve as prateleiras funcionando, a super safra fluindo, as comunicações chegando. E isso vai nos garantir a nós volta estamos fazendo, como costuma você vê dizer? Que nós estamos fazendo essa conversa aqui, porque as indústrias... E também no crédito nós fizemos isso, nós botamos as debêntures conversíveis para as companhias aéreas e botamos recebíveis como garantia das geradoras e distribuidoras de energia. Por isso que a energia está no ar também, porque nós tomamos conta disso também, de dar o crédito para as distribuidoras de energia. Elas é que alimentam a cadeia inteira. Elas cobram 100, ficam só com 18, 20, e o resto elas alimentam toda a cadeia produtiva. Então nós fomos nos nossos empréstimos, justamente para as grandes empresas, nós fomos justamente na foz, lá em cima, com quem paga toda a cadeia. Porque você dando crédito lá em cima, você irriga a cadeia inteira. Nós estamos combatendo a crise com a inteligência de mercado, descentralizada. Em vez de ser só o governo dá aquele empurrão inicial, mas nós estamos usando um sistema descentralizado. O dinheiro demora a chegar, tem muita reclamação, mas não vai ter tanto desperdício. Agora, ministro, de recursos. Tem gente dizendo que a gente vai votar em V, em L, É isso que eu estava dizendo. É isso que eu estava dizendo. Do alfabeto? O que eu estava dizendo é justamente isso. Eu não acredito no L. O mundo estava em desaceleração desincronizada. Eu fui 2 vezes a Davos e disse isso abertamente a eles, e esse era o diagnóstico deles. O mundo, depois de 2, 3 décadas subindo, se integrando globalmente, ele foi atingido exatamente quando já estava em desaceleração sincronizada. O mundo estava descendo. O Brasil estava decolando. O Brasil estava no fim de um longo ciclo de baixo crescimento, prisioneiro de uma armadilha de baixo crescimento, exatamente porque os juros são muito altos, os impostos muito elevados, o câmbio muito baixo, a dinâmica de crescimento foi perdida, a política também degenerou-se em corrupção em boa parte, e não é culpa de o indivíduo em si. Eu não acredito que alguns políticos conhecidos que foram parar na cadeia entrassem na política para fazer crimes. Não acredito nisso. Isso aí foi a mesma degeneração que aconteceu desde a França, do antigo regime, até passando pelo que aconteceu na Rússia, que desmoronou lá na frente. Eu não tenho dúvida que qualquer regime totalitário tem muito mais corrupção do que uma democracia, eu não tenho dúvida quanto a isso. E o que aconteceu no Brasil é que o próprio regime econômico inadequado é que foi corrompendo lentamente a democracia e estagnando a economia. Então, nós não temos nenhuma dúvida de que esse modelo tem que mudar. E está mudando. Os congressistas estão legitimados pelo voto, estão aí para fazer a mudança, são reformistas e estão empurrando as reformas. Eles também acham que o sistema está inadequado. Eles também acham que nós temos que mudar esse modelo ministro, econômico. Além do 5G... Então, eu chego no 5G agora, que é o seguinte:
o que está acontecendo no 5G? E a pandemia acabou sendo um fator importante. Para nós já estava mais ou menos tranquilo, absolutamente tranquilo, que geopoliticamente nós estamos com as democracias ocidentais. Se tivesse alguma confusão, foi o que eu disse aqui para o Xi Jinping e para o Putin numa conversa, dizendo o seguinte, olha, nós respeitamos o regime político que vocês têm lá. Nós gostaríamos que vocês respeitassem os nossos aqui. Há muito boato de que há estímulos a movimento de rua, quebra-quebra, para desestabilizar as democracias ocidentais. Todo mundo está achando que vocês estão interferindo em eleições, particularmente a Rússia estaria interferindo em eleições nos Estados Unidos, na Europa, na eleição da França, também nas eleições e movimentos de rua na América Latina. Então eu fiz uma provocação falando assim, nós esperaríamos que vocês respeitassem nossos regimes aqui, como nós respeitamos de vocês lá. Então eu estava justamente dizendo isso, olha, porque se tiver qualquer complicação, nós somos ocidentais no sentido de que gostamos de democracia. É o nosso regime. Não gostamos de regimes totalitários. Não queremos. Não achamos que funciona bem. É o nosso DNA aqui. Então, isso é o que nós defendemos aqui. Ora, se numa hora dessa, dizendo isso do ponto de vista geopolítico, quem conduz melhor essa mensagem é o próprio ministro das Relações Exteriores e tal. Eles falam, olha, nós estamos do lado de cá, nós estamos com o Trump, nós estamos isso, estamos aquilo. Agora, do ponto de vista econômico, nós estamos dançando com o mundo inteiro. Porque com a Argentina também? O que nós fizemos? Acertamos o Mercosul em 3, 4 meses. Entramos e fechamos um acordo com a Argentina. As pessoas achavam que era impossível, que era muito difícil. Quando me perguntaram também, houve um mal-entendido. Não, a nossa prioridade não é essa. A nossa prioridade não era o Mercosul. Nossa prioridade, todo mundo sabe no Brasil, que a nossa prioridade é a reforma da Previdência. Foi isso que eu falei. Não é, porque tinha uma repórter da Argentina o tempo inteiro. Mas e o Mercosul? O Mercosul, eu falei, escuta, eu estou falando para 30 jornalistas brasileiros. Eu estou falando que a prioridade é o regime fiscal, é a Previdência. E você fica perguntando sobre o Mercosul. Não é a nossa prioridade. Dito isso, não sendo a nossa prioridade, foi fechado em 3 ou 4 meses. Tá certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, do ponto de vista de nos integrarmos à economia global, nós queremos fazer esse movimento. Mas nós não podemos fazer isso com desemprego em massa agora e pensar que isso é a prioridade. Ministro, nossa. Aí está o ponto. Ministro, deixa eu pegar, porque aí está o ponto. Desemboque no G5. Eu gostaria de Quando tem essa pandemia, 5G, desemboque no 5G. Quando tem essa pandemia, o que está acontecendo no Ocidente, não é no Brasil? O que aconteceu na Inglaterra? Olha, tudo bem, 5G na franja. No que é core e segurança, não mais. Porque da mesma forma que está havendo um problema de segurança quando escapa um vírus lá de uma fronteira específica, sei lá, se amanhã tem um problema geopolítico qualquer. Quer dizer, está havendo, é inegável, o Ocidente refletindo um pouco sobre algo que a gente, do ponto de vista prático e comercial, sempre ignora. Né? Você, quando entra num táxi, você não pergunta se ele é torcedor do Vasco, do Flamengo, você quer que ele te sirva. Você toma o táxi no aeroporto, vai para sua casa, você não faz muitas perguntas. Vamos a ele da perspectiva da economia brasileira. Eu sou muito grato ao senhor ter feito exatamente essa analogia entre questões geopolíticas e a situação internacional e para a economia brasileira com a crise do vírus. Lá no começo do nosso programa, o senhor fez uma observação interessante. O senhor disse o seguinte: uma das coisas que eram assinaladas como defeitos do Brasil, que era uma integração muito precária nas cadeias produtivas globais, acabou sendo benefício nesta crise, porque nós não tomamos a pancada tão grande quanto outros que dependiam, por exemplo, muito da China ou da Ásia. Agora eu venho para o ponto que o senhor está abordando. A crise levou muitos países a achar que tem que voltar para uma certa, digamos, situação de autarquia, sobretudo no que se refere à produção industrial. Pois bem, o senhor é um bom observador da cena econômica brasileira, o senhor sabe que o Brasil foi se desindustrializando por N fatores ao longo dessas últimas décadas. Agora a minha pergunta, quando a gente pensa em retomada, nesta retomada, qual é o papel que o senhor enxerga para a indústria brasileira? O que foi negativo para o Brasil será um fator positivo? Ou seja, o senhor pensa em garantir à indústria brasileira
um ambiente de proteção e incentivo que permita que ela prospere já mais desvinculada ainda das cadeias produtivas internacionais, ou o contrário, ministro? O senhor vê a possibilidade do Brasil se reindustrializar, encontrando-se de novo naqueles fluxos de integração internacionais que o senhor mesmo disse estão em refluxo? William, eu tenho que terminar o G5, desculpe, e eu volto para a reindustrialização. Porque o G5 era exatamente. O G5 era exatamente. O 5G, desculpe. O 5G era exatamente a fronteira da nova revolução digital. Nós precisamos estar atuais. Então, se não houvesse esse problema geopolítico criado agora, essa suspeição com regimes, porque agora criou-se uma suspeição na Europa inteira, nos Estados Unidos, que é o seguinte: bom, será que demoraram a comunicar que essa crise era pandêmica, que era um problema sério? Será que fecharam uma província aqui, mas deixaram continuar viajando para o exterior? Será que se os serviços de segurança... Imagina se as pessoas estão em casa e até os serviços de comunicação todos fossem interrompidos porque teve uma crise na China e eles desligaram lá os botões. Quer dizer, essa suspeição geopolítica veio num momento ruim, no momento exatamente em que nós temos que dar o salto quantitativo, tecnológico agora, e qualitativo e quantitativo em tecnologia, na hora que chega o 5G, que seria interessante deixar a competição funcionar, deixar a Ericsson de um lado, deixar a Huawei do outro lado, deixar chinês brigar com o americano, brigar com os nórdicos e ver quem nos serve melhor. Nessa hora que nós devíamos dar um mergulho, vem essa primeira nuvem de suspeita e cria um problema geopolítico, não que era algo estritamente econômico. Aquilo que eu disse para você. Nós podíamos geopoliticamente dizer que nós estamos do lado de cá, mas toda vez que me perguntasse sobre economia, eu ia para o lado de nós vamos dançar com todo mundo e vamos comercializar com todo mundo, queremos investimentos de todo mundo, vamos investir lá fora, queremos receber investimentos, vamos fazer acordo de bitributação, estamos fechando agora acordo de bitributação, vamos entrar na União Europeia, quer dizer... Então, na hora que nós engatamos essa marcha, veio o meteoro. Aí pergunta você, isso muda nossos planos de industrialização? Eu digo não. De reindustrialização, não. Como nós mudamos o modelo? Como nós vamos para impostos corporativos mais baixos? Como nós temos taxas de juros agora de 2,2%, a taxa básica de juros de 2,2%. Como nós temos um câmbio acima de 5%, nós mudamos aquele regime. Em vez de juro alto e câmbio baixo, nós estamos com câmbio baixo, juro alto. Desculpe, com juro baixo e câmbio lá em cima, oferecendo uma proteção natural. Isso empurra o Brasil em direção à vantagem comparativa. Se nós exportarmos para a Ásia, não só para a China, mas se nós começarmos a exportar para o Oriente Médio, para a Índia, nossa produção agroindustrial, o Brasil vai ter um boom de crescimento aí extraordinário nos próximos anos, nas nossas vantagens comparativas. Então, essa integração é saudável. E a nossa indústria, como é que vai resistir? Muito melhor do que resiste hoje. Porque hoje ela tem impostos excessivos, encargos trabalhistas, juro muito alto, falta financiamento, falta investimento e falta também um clima propício, um clima de negócios propício. É a 8ª economia do mundo e a 109ª em facilidade de fazer negócios. Então nós estamos trabalhando nisso, Nós queremos terminar esse governo entre os 50 melhores ambientes de negócio. A reforma tributária vai ser decisiva para isso. Os marcos regulatórios serão decisivos para isso. Os níveis de taxação serão decisivos para isso. Então, tudo isso nós estamos atentos. E essa é a agenda da retomada. Segue o que tinha que ser feito antes, que é essa transformação do Estado, a descentralização de recursos para estados e municípios. Toda essa agenda volta. Só que agora, com muito mais ênfase em emprego e renda. Porque a primeira parte do governo foi para escaparmos do buraco negro fiscal que estava nos engolindo. E perguntar concretamente ao ministro da Economia. Ministro, por exemplo, a indústria automotiva, uma das que tomaram a maior pancada nessa crise, né? Eles estão claramente pedindo ao governo um tipo de incentivo, e no caso, incentivo ao consumo. Em relação ao segmento industrial com este peso, com este símbolo, o que o senhor está pensando em fazer? Foi ótimo você dar o exemplo automotivo, porque nas grandes cadeias que nós chamamos para conversar sobre como ajudá-los a resistir ao impacto inicial,
Nós chamamos, como eu disse, primeiro as companhias aéreas, baseado em debêntures conversíveis, através de empréstimos do BNDE. Na verdade, o BNDE coordena pools de empréstimos. São capitais privados, como eu disse, são soluções privadas descentralizadas, não é só o governo. O governo coordena, mas o setor privado está entrando. Então, um dos primeiros foram justamente as companhias aéreas. Um segundo setor foram as distribuidoras de energia, né? Por isso que nós estamos funcionando, está tudo funcionando, porque usamos os recebíveis como garantia. Para cada setor, a solução é uma. E chegamos na automotiva também. Conversamos, fizemos já... Eu já fazia reuniões regulares. A cada 2 meses eu me reúno com todos os setores. Com cada setor, né? A cada 2 meses eu estava com eles. Agora passou a ser a cada 2, 3 semanas eu estou com todos os setores. E a automotiva foi muito clara. Disse, olha, nós precisamos de ajuda de capital de giro. Nós vamos precisar de capital de giro. E houve já uma experiência anterior com eles, que foram o CCB, Certificado de Crédito Bancário, quando houve o crash lá de 2007, 2008, nos Estados Unidos, e a crise bateu também no Brasil. E naquela época foram usadas justamente garantias das matrizes para que nós, então, pudéssemos estender as linhas de empréstimo aqui. Qual o problema dessa vez? Que as matrizes também estão com dificuldade lá. Estão com problemas lá também de capital de giro, porque normalmente tinha um problema aqui e eles davam garantia. Eles estavam bem lá e davam garantia aqui. Só que lá eles estão sofrendo um impacto tão grande ou maior do que aqui. Alguns deles tomaram um impacto maior lá até do que aqui. Então, eles estavam com dificuldade de dar as garantias. E aí, como é que nós vamos dar os empréstimos aqui sem essas garantias? Então, isso demorou um pouco, mas finalmente foi resolvido. Eles conseguiram equacionar lá. Nós vamos fazer um esforço extra aqui também, mas estamos atendendo a cadeia automotiva do ponto de vista de crédito de curto prazo. Daqui até o fim do ano, né? Temos que segurar. Os exemplos são extraordinários. Uma companhia de aviação, por exemplo, chegou para mim e disse o seguinte, olha, ministro, nós pagamos 2,5 bilhões de impostos o ano passado. A gente paga 2,5 bilhões de impostos. Então, por favor, dê um crédito. Eu não estou pedindo nem dinheiro, grants, são presentes, como são dados lá nos Estados Unidos. Eu estou pedindo só um empréstimo. Se me der 2,5 bilhões, o ano que vem, eu já estou pagando os 2,5 bilhões de empréstimo e ainda vou pagar 2,5 bilhões também de impostos, ano a ano, daqui até o fim da vida. Então, quando você ouve isso, você fala, bom, você tem que botar o dinheiro público lá, mas eu quero as garantias. Então, eu vou querer, no caso das aéreas, as debêntures conversíveis. No caso das automotivas, eu preciso de garantia da matriz. Então, fizemos esses empréstimos também, estamos fazendo, coordenamos esse empréstimo, eles saíram, alguns saíram, algumas deram as garantias, o empréstimo está saindo, uma ou outra que não quis dar o empréstimo está ainda argumentando conosco que o dinheiro não sai fácil, porque é dinheiro público também. Né? Eu não posso aliviar aqui e, de repente, ele leva esse dinheiro lá para fora e salva a empresa dele lá fora, justamente porque ele é uma multinacional. Então, nós estamos de olho nisso também. Agora, dito isso, como é que você trabalha o setor em si? Conversando com eles, William, eu converso muito francamente, você conhece, você sabe como eu sou nisso. Eu digo, olha, vocês eram 22%, 23% do PIB brasileiro 15, 20 anos atrás. Vocês estão sendo desindustrializados, né? O Brasil está sendo desindustrializado 20 anos seguidos. Vocês querem continuar com o mesmo jogo de subsídios, de incentivo para botar a fábrica aqui, botar a fábrica ali, aí bota a fábrica num lugar que é longe do centro consumidor, porque um Estado te deu um subsídio. Aí você vai parar no meio do Oceano Atlântico e coloca lá uma fábrica porque lá tem um subsídio fiscal, tem um incentivo. É uma má localização industrial. Você, em vez de usar fatores naturais de vantagem comparativa, proximidade centro-consumidor, proximidade da fonte de matéria-prima, ou então mão de obra qualificada. Quer dizer, você, em vez de fazer uma boa localização industrial, você acaba atraído por um subsídio aqui, um subsídio ali, uma guerra de subsídios, uma guerra fiscal entre os estados. Isso é suicida. Os estados se matam, perdendo receita, a indústria se perde, correndo atrás do dinheiro fácil, aparente, do subsídio, e o resultado final é juro alto, imposto para tudo que é lado, má localização industrial, perda de competitividade. O resultado é um desastre. Então não contem conosco para continuar no mesmo jogo equivocado que vocês têm feito. Vamos fazer um jogo diferente agora. Vai ter que ser diferente. Vocês vão nos dizer, por exemplo, eu quero que vocês simulem aí. Simula aí numa reforma tributária. Simulem aí o que acontece numa indústria de cadeia longa com o efeito que vocês têm, uma cadeia produtiva longa.
né? Primeiro sai do vidro, depois vira plástico, depois junta com borracha, vira automóvel, vira avião, depois serve refeição a bordo. Vamos pegar esse negócio aí, seja cadeia de transporte aéreo, seja cadeia de transporte terrestre, automóveis, veículos. Vamos pegar esse negócio e façam as simulações. O que acontece se eu botar um IVA de 25% em você e deixar os encargos trabalhistas? O que acontece se eu tirar os encargos trabalhistas e reduzir o IVA, mas botar um imposto sobre transação desonerando a cadeia? O que acontece? Simulem isso para mim. Os resultados foram fantásticos. Tem gente que fala, olha, um imposto sobre transação tem um efeito cumulativo, sim, 5%. Agora, o encargo trabalhista de 20% sobre a mão de obra tem um efeito cumulativo de 15%, 3 vezes mais. Eu prefiro que você amplie a base de tributação e reduza as alíquotas. Então, nós estamos escutando isso tudo de todo mundo. Eu estou há 1 ano escutando todo mundo sobre isso. Então, eles sabem que o futuro é diferente. Eles tentam sobreviver a curto prazo nos mecanismos e ferramentas que existem. Por favor, os governos passados deram subsídios e desoneraram as cadeias, as folhas, e deixando tudo para estourar agora. Agora é um encontro de contas. Quer dizer, nós estamos acertando contas. Está cheio de cadáver saindo do armário. Está cortando, ministro? Aí é que está. Está cheio de cadáver saindo do armário agora. Tem 20 anos de Lei Candir, aí, de repente, nós é que estamos fazendo o acerto de regularizar a Lei Candir. Por que nós não estamos com esse problema? Porque a nossa filosofia já era transferir recursos para estados e municípios. A Lei Candir era 4 bilhões, o ano passado nós transferimos 11,7. Esse ano nós já transferimos muito mais, transferimos 150 bilhões para estados e municípios. Então, essa facilidade de acerto é até pela nossa visão de transformação do Estado. Nós temos que descentralizar os recursos. Agora, nós vamos ter que transformar a indústria brasileira. Eu converso francamente com eles. Eu digo, olha, se for para ficar no mesmo jogo de você onera a folha de pagamento e depois vocês vêm aqui e conseguem desoneração. O que acontece com os tributos no Brasil, William? 1/3 tem capacidade de fazer pressão política, faz lobby, vem a Brasília e consegue ser desonerado. O outro terço não tem lobby político, mas tem dinheiro, prefere pagar escritório de advocacia e acaba criando um contencioso de 2 trilhões com a União. E só 1/3 paga. Então, 1/3 acaba pagando muito, porque tem 1/3 que é desonerado e o outro terço que prefere ir para a justiça e não pagar. Se os impostos fossem mais baixos, você não precisava nem desonerar, nem ter o contencioso. Então, a direção nossa é essa, e eu converso com eles assim. Estão reclamando de quê? A taxa de juros, a taxa de câmbio hoje é alta. Você tem uma proteção natural que você não tinha. Você prefere ter um subsídio e o câmbio de 2 ou prefere um câmbio de 5 e o subsídio diminuindo? Né? Da mesma forma, os encargos trabalhistas. Nós vamos reduzir os encargos trabalhistas. A conversa tem que ser assim. O resultado final é sempre o seguinte, mas deixa mais 1 ano só esse subsídio, ou deixa mais 1 ano só essa desoneração, né? Só que vai ter uma hora que essa conversa termina na remoção do subsídio, na remoção, na desoneração da folha, na reforma tributária e vida que segue. Agora, ministro, eu queria fazer uma outra pergunta ao senhor aqui a respeito de privatizações. Esse é um tema bastante discutido durante a campanha eleitoral. Eu me lembro de ter feito uma entrevista recente com o secretário de Desestatização, Salim Matar, em que ele enumerou mais de 100 possibilidades de desestatização de empresas públicas, das mais diversas. E agora o presidente da República, Jair Bolsonaro, faz um movimento de abertura do governo, e esse movimento de abertura do governo, pelo que a gente viu lá atrás, tende a abrir espaço para a ocupação de empresas públicas. O senhor acredita? Nós vamos demonstrar que isso não vai ser assim. Nós vamos demonstrar isso nas próximas semanas. É mesmo? Porque tem essa hipótese justamente o seguinte. Parte do nosso diagnóstico era exatamente que o sistema político foi se perdendo nessa troca de influências. Você me dá um poder aqui, eu aparelho as estatais. O mensalão foi um problema de aparelhamento político, financiamento inadequado de campanha. Em vez de reconhecermos que isso está equivocado, e mudarmos a base da política, a eleição do presidente Bolsonaro foi para fazer uma transformação política. Tem que ser transformado. E não é só do presidente. O Congresso todo que foi eleito para mudar. Todo mundo que chegou aqui chegou com voto. Ninguém entrou pela janela. Todos eles receberam a mensagem das urnas. E a mensagem é para mudar. Por isso, inclusive, que apesar de todas as críticas e todas as críticas ao Congresso, ao presidente, à equipe econômica, todas as críticas são feitas, mas a verdade é que as reformas estão andando. Por que será? É porque
não está sendo mais fisiológica a composição, ela está sendo temática, ela está sendo uma aliança de conservadores e liberais, de centro-direita. E aí houve justamente esse questionamento. Bom, agora que o presidente, então, buscou o centro democrático ou o centrão, então isso agora vai exigir o aparelhamento das estatais, etc. Não. Nós vamos fazer 4 grandes privatizações nas próximas 30, 60, 90 dias. O senhor pode dizer quais são? Vamos esperar um pouquinho. Nós vamos Uma, fazer, pelo menos? vocês vão saber já já. Mas o importante, justamente para mostrar o seguinte, não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Nós ficamos 1 ano mapeando tudo isso, não era a prioridade no início era justamente a Previdência, a mudança de regime fiscal e monetário e a mudança de mix, né, com juros mais baixos e câmbio mais alto, política fiscal mais apertada, valorizar o teto de gastos e também justamente mudar a trajetória futura dos salários do funcionalismo, que estavam cresceram 50% acima da inflação nos últimos 17 anos. Isso é absolutamente insustentável. Então, nossa ênfase era no controle dessa trajetória de gastos. Agora, nós vamos, depois de tomar pé da coisa das privatizações, o Salim continua com os mesmos números. É quase 1 trilhão em imóveis, são quase 1 trilhão também em empresas estatais, porque tem muita coisa que vocês não sabem. Por exemplo, quando se vendeu o Banco do Brasil Seguridade, ele valia mais do que o Banco do Brasil. Ele estava dentro do Banco do Brasil, ele acabou valendo mais do que valia o próprio Banco do Brasil. Então tem muito valor escondido, que a gente chama to be unlocked, né, para ser destravado, para sair dali de baixo. Tem um arbusto, que é uma empresa estatal, cheia de ativos valiosos. As subsidiárias da Caixa estão aí? Subsidiárias da Caixa são um bom exemplo. Esse ano, por exemplo, é um excelente ano para fazer um IPO grande. 20, 30, 40, 50 bilhões. Bem maior até do que uma Eletrobras, por exemplo. Entendeu? Então, vem aí 3 ou 4 privatizações justamente para mostrar que estamos atrasados, sim. Da mesma forma que num programa emergencial eu não tenho problema nenhum em admitir que houve um problema no crédito, nós temos uma equipe extraordinária, tecnicamente sofisticada, trabalhando de manhã, de tarde e de noite. Mas são organismos vivos. O dinheiro impulsou nos bancos, a necessidade de capital de giro quadruplicou, então não interessa. Mesmo a gente liberando 1 trilhão de recursos, não foi suficiente para a necessidade de capital de giro das empresas brasileiras. É difícil chegar no pequenininho, porque ele normalmente não tem garantias, não tinha nem endereço, eram invisíveis. Então, apesar desses problemas todos, nós não temos problema nenhum em admitir que temos problemas e que tem desempenho insuficiente a ser aperfeiçoado e melhorado. As privatizações, fazemos o meia-culpa. Elas não andaram no ritmo satisfatório. Decisivamente não andaram. Mas vão andar agora. Eu vou tentar uma última. Os Correios estão na lista? Seguramente. Mas nesse ano ainda? Não vou falar quando, mas seguramente. E toda vez que me perguntar, eu vou dar a mesma resposta. O que você acha das empresas estatais? Devem ser privatizadas? O que você gostaria? Privatizar todas. Eu tenho que ir para esse exemplo, só para ficar claro para a população brasileira, como o Brasil fez todo o ciclo de infraestrutura em cima das estatais e depois elas foram se perdendo, Mensalão, Petrolão, a Caixa Econômica Federal, como elas foram se perdendo no tempo, tem que ficar claro que não adianta você consertar, melhorar e daqui a 3, 4, 5 anos volta o problema de novo. Porque o diagnóstico é que esse regime dirigista corrompe a política. Então, ou você corrige o regime e privatiza, descentraliza, etc., ou vão voltar os problemas. Quantas vezes foi saneado empresa estatal no Brasil? Eu já vi aumento de capital no Banco do Brasil, já vi aumento de capital no BNDES, já vi aumento de capital na Caixa Econômica Federal. Eu já vi várias empresas estatais, Petrobras, Eletrobras. Nós já capitalizamos várias vezes essas empresas e lá na frente dá o problema outra vez. É um problema de gestão, é intrínseco. Ministro, deixa eu nesse ponto, que me parece que o senhor tem ali na questão das privatizações, como o Rafael levantou como tema aí das suas ponderações, o seguinte: com as privatizações o senhor tem 2 problemas que o senhor consegue resolver. Um é esse que o senhor acabou de dizer, o político. Não adianta, ele vai ficar saneando e se o sistema é assim, ele vai continuar gerando esses malefícios. O segundo, para onde eu vou, é a questão fiscal. É a maneira do senhor atacar a questão fiscal. A outra, o senhor fez uma referência muito contundente.
muito eloquente no começo desse programa, lá atrás, quando o senhor disse: essas coisas emergenciais não podem passar de 31 de dezembro de 2020. É uma grande interrogação que se fazem investidores e agentes da economia no Brasil e fora do Brasil. Em que medida o senhor consegue segurar a questão fiscal, que explodiu por causa da crise? A minha pergunta é, nesse sentido, ministro, o senhor perdeu recentemente um nome importante na sua equipe, que foi do Tesouro, do secretário do Tesouro. O senhor acha que, por exemplo, seria um sinal ao investidor institucionalizar a Secretaria do Tesouro? Porque nós estamos dependendo da palavra do Paulo Guedes. Paulo Guedes disse: eu garanto. Né? O senhor considera, por exemplo, a possibilidade, assim como se fala de independência do Banco Central, de uma institucionalização da Secretaria do Tesouro que sinalizaria ao investidor disciplina e rigor fiscais? Você deu um exemplo super interessante de aperfeiçoamento institucional e me deu a chance também de esclarecer o trabalho desse excelente quadro público que eu encontrei aqui. Eu trouxe uma equipe extraordinariamente qualificada, mas encontrei gente também de excepcional qualidade aqui. E uma dessas pessoas é o Mansueto. O que as pessoas não sabem é que o Mansueto, logo que começamos o governo, ele me falou assim: ministro, eu vou ficar aqui entre 3 e 6 meses para ajudar a transição, eu acho que é importante, nós temos problemas muito importantes. Eu fiquei muito grato ao Mansueto, porque eu disse: olha, é importante, nós estamos chegando agora, e é importante ter alguém experiente que possa nos orientar nesses passos iniciais. E encontramos o Mansueto, encontramos o Esteves Colnago, que está aí conosco também, que tinha sido um quadro importante no governo passado. São quadros, fora os jovens que apareceram agora, o Levi, que era meu procurador-geral na Fazenda e hoje até foi servir ao presidente no Palácio, e agora o AGU, né, advogado-geral da União. Então, tem quadros muito bons, eu tenho uma equipe muito boa aqui que eu encontrei e eu trouxe um quadro muito bom. Mas é sempre bom ter alguém experiente que já fez esse caminho várias vezes. Então, o Mansueto me disse: olha, eu vou ajudar vocês, eu fico aqui entre 3 e 6 meses e ajudo vocês. Ele ficou 1 ano e meio. Ele ficou 1 ano além do combinado comigo. Então as pessoas tentam atribuir agora um significado político, que agora ele está saindo, porque agora vai arrombar tudo, porque agora o Tesouro... Não é isso. O que aconteceu com o Mansueto é outra coisa. Ele disse: olha, eu estou aqui há 4 anos, é cansativo o trabalho, é de manhã, de tarde, de noite, é muito difícil, eu vou ajudar vocês na transição, daqui uns 6 meses eu saio. Mas ele se entusiasmou. Nas nossas reuniões de equipe, ele fazia, às vezes... Toda segunda-feira, nas reuniões nossas, ele começava a falar: olha, isso aqui está tendo um desempenho muito bom, vamos fazer isso, fazer aquilo. Eu falava: Mansueto, vai lá e conta para o mundo isso aí, faz esse discurso para o mundo. Pega o microfone, vai lá e conta para o mundo, porque você é um cara que está aqui há muito tempo. Na hora que a turma sentiu o seu entusiasmo, eles vão ver que nós estamos na rota certa. Eu mesmo pedi a ele para se expor um pouco mais e um pouco mais à mídia, tranquilizar mercados e tudo, porque ele estava vendo o nosso trabalho. E o que estava mais ou menos combinado com ele, eu tentava justamente que ele ficasse mais, e a minha expectativa é que ele ficasse até o final do ano. Porque nós íamos criar, já estava no Pacto Federativo, já combinado com o Congresso, eles iam criar o Conselho Fiscal da República. Então iam estar lá todo esse protocolo de crise agora, de juntar governadores, o presidente do Supremo, o presidente do TCU, o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, tudo isso está lá. O que a PEC de Guerra chamou de Comitê de Gestão da Crise era o Conselho Fiscal da República. Só que, em vez de se reunir uma vez a cada 3 meses, numa cláusula de calamidade pública, talvez tenha que se reunir toda semana. Mas quem é que seria o condutor, o primeiro diretor executivo do Conselho Fiscal da República? Mansueto. Então, o nosso combinado é que ele teria, em vez de sair do Tesouro para o mercado, que é o que vai acontecer agora, o Mansueto talvez conseguisse nos ajudar até o final do ano, assumindo o Conselho Fiscal da República. Na hora que o coronavírus vem, estilhaça sonhos, vidas, perspectivas, esse troço todo, ele vira para mim e fala: ministro, agora a prioridade agora é justamente emprego e renda, né? Não é mais a reestruturação. Nós já mandamos os recursos para estados e municípios. Então, aquela função importante que ele ia assumir ali, que ia coordenar. Ele ia, na verdade, coordenar o que lá nos Estados Unidos se chama o State of the Union, né, que eles vão acompanhando as finanças da nação, etc. Ele ia, mais ou menos, ser o mestre de cerimônias de um ritual muito mais nobre até do que o Copom. O Brasil todo para saber se o juro vai subir 0,25, vai cair 0,25, que é o ritual
da política monetária. Eu queria institucionalizar o ritual da política fiscal. A cada 3 meses, as principais autoridades do Brasil, o Supremo, toda hora ele julga uma causa que pode impactar 100 bilhões, 20 bilhões, 50 bilhões da União. Então é importante que o presidente do Supremo esteja sabendo do impacto das decisões do Supremo. Quando ele proíbe, por exemplo, privatizações ou ele permite privatizações, ele precisa estar consciente dos efeitos. Todo mundo que tem capacidade de impactar orçamentos públicos tem que se reunir regularmente para saber como é que está a situação fiscal do país. Então você tem casos de estados, governadores que se perderam, destruíram as finanças dos estados, Minas Gerais, Goiás, etc., Rio Grande do Sul. Os governadores que entraram pegaram estados falidos e os TCS foram coniventes, acobertaram crimes de responsabilidade fiscal. Nós queríamos que os TCS usassem como referência o TCU. Então, também estava no Conselho Fiscal da República o presidente da Associação dos TCS. Então, nós íamos dar um grande avanço institucional nessa direção que você fala. Não é só institucionalizar o Tesouro, é toda a rede de controle das finanças públicas que estava sendo institucionalizada. E o Mansueto era justamente o nome eleito para inaugurar esse ciclo. Nós perdemos essa possibilidade com o coronavírus agora. Mas o Mansueto ele vai ficar de quarentena aí um bom tempo, né? Parece que são 6 meses antes de ir para o mercado. Então, nós vamos contar com ele pelo menos 6 meses, ainda que num conselho, digamos assim, sombra, né? Num conselho que não é tão explícito, mas nós vamos contar com as sugestões dele. Tem muitos brasileiros bons nos ajudando, sabe? Por exemplo, estamos desenhando aí o Renda Brasil, o Zé Márcio Camargo, que foi um dos pais do Bolsa Escola lá atrás, o Pais e Barros, que é de Chicago também, dessa escola de capital humano, de valorização do social, trabalhou também com James Heckman, que é o Nobel disso. Ele também está nos ajudando nesse Renda Brasil. Hoje mesmo tem uma entrevista bonita dele, hoje não, 3 dias atrás, né, na quinta-feira. Tem uma entrevista bonita dele, explicando justamente como é que se consolida. É por ali a coisa, né? É por ali, você consolida esses planos e cria um novo programa, que é o Renda Brasil. Então, muita gente boa nos ajudando. O Aloysio Araújo, um economista de excepcional qualidade também, eu acho até que ele vem trabalhar conosco. Agora, ministro, essa semana que passou, o Plano Real fez 26 anos. E naquele período, em 94, havia um consenso que envolvia quase que toda a sociedade, com exceção de um ou outro segmento, de que era necessário, antes de mais nada, combater a hiperinflação. O Plano Real veio e deu conta daquele recado. 26 anos depois, se o senhor pudesse propor à sociedade uma espécie de consenso em torno de algum tema, qual seria esse tema, ministro? Olha, para juntar forças diferentes? Eu acredito na democracia brasileira. Nós somos uma sociedade aberta em construção, uma grande sociedade aberta. Nós estamos vendo o que você vê todo dia, às vezes, é o barulho da democracia. Eu prefiro o barulho da democracia do que o silêncio de uma ditadura ou o silêncio da conformidade com um país que estava se perdendo. Um país que não estava mais crescendo, um país que estava se perdendo também em corrupção. Então, você ter uma governabilidade aparente, mantendo uma situação de dissolução, quer dizer, a política se perdendo, degenerando, a economia perdeu a perspectiva de crescimento, 40 milhões de desempregados no mercado informal. O Brasil não estava bem, nós temos que fazer essa autocrítica. E, da mesma forma, o nosso governo não vai salvar o Brasil, não é isso. É um processo de aperfeiçoamento que nós estamos fazendo. E todo o esforço é válido. O Real foi um capítulo monetário importante. Foi um plano extraordinariamente competente do ponto de vista monetário e foi deficiente na parte cambial, foi deficiente na parte fiscal. Por isso que ele levou tanto tempo. Nós ficamos aí uma década com juros muito altos, endividamento em bola de neve. A responsabilidade fiscal só veio no segundo mandato do Fernando Henrique, em vez de acompanhar logo no início. Então, não existe...
Isso é muito da mitologia brasileira, que teve um plano que foi o melhor do mundo. Não. Tanto que, sim, mas havia um consenso contra a inflação. Eu quero saber tanto não foi. Se o plano fosse tão extraordinário, eles não perdiam 4 eleições seguidas. Sim, mas eu digo o seguinte... PT ganhou 4 eleições porque o juro foi muito alto, o crescimento foi baixo, os impostos subiram muito, o desemprego continuou. Senão estava aí. Os tucanos estavam aí até hoje. Mas a minha pergunta aqui, né, até relembrando o nome do programa, a retomada é a seguinte: se o senhor pudesse propor um consenso ao país, naquele momento era o combate à inflação. Não existe essa bala de prata, mas não existe isso. Nós estamos aperfeiçoando nossas instituições. No plano real, nós adquirimos respeito pela política monetária. Nós entendemos que era importante. E dali para frente, depois veio o Banco Central com as bandas, as faixas de inflação, as metas de inflação. Nós fomos forçados a flutuar, porque tem muita coisa que hoje parece meritória, mas as pessoas se esquecem da situação. Fomos para o câmbio flutuante. Fomos, não. Arrombou-se o câmbio. Na reeleição do Fernando Henrique, queimaram 50, 60 bilhões de dólares de reserva, o câmbio explodiu e nós aprendemos a flutuar. O Armínio fez um belíssimo trabalho flutuando. O Gustavo tinha lutado sozinho antes, lá no Banco Central, sem a ajuda da política fiscal. Por isso que o Plano Real foi tão difícil, com juro tão alto, e custou tanto tempo também. Então não houve nem a obra magnífica, nem nós faremos uma obra magnífica hoje. É um trabalho duro o tempo inteiro, e cada hora a guerra é num fronte de aperfeiçoamento. Então, no fronte econômico, a guerra era a reforma da Previdência. Avançamos mais um pouco. Agora se deslocou para o desemprego em massa. Então, nós vamos ter que atacar frontalmente o problema. Justamente são os encargos trabalhistas, são os impostos excessivos. Nós vamos ter que trabalhar isso, esse fronte de crescimento de emprego. Nós continuamos com um problema severo de educação. Nós tivemos aí 30 anos de social-democracia, que diz que são governos com ênfase no social, etc., e tem a pior educação do mundo. Então tem algo muito errado na educação brasileira, ainda. Não é? Saneamento é a mesma coisa, 100 milhões de brasileiros sem esgoto. Não tem bala de prata. O que eu acho, a novidade, talvez única que nós acenamos um pouco, é que nós somos liberais democratas, em vez de social-democratas. Em vez de continuar aumentando impostos, nós preferimos dar uma ênfase maior ao mercado. Nós achamos que o governo vai manter a sua atuação social, vai até melhorar e aperfeiçoar as políticas públicas. Vamos fazer um Renda Brasil mais forte, mais focalizado do que o Bolsa Família. Então, vamos manter o que há de bom. A social-democracia trouxe muita coisa boa. Trouxe os mais pobres para os orçamentos públicos, fez muita coisa boa. Agora, errou também bastante. Ministro. Aumentou demais os impostos, deixou a dívida crescer em bola de neve. Isso nós vamos tentar consertar. Ministro Paulo Guedes, perdoe minha falta de cortesia, mas dessa vez quem nos interrompe é o relógio. Televisão, né? Vivemos no mundo da física newtoniana, a gente não consegue fazer o dia com mais de 24 horas. Eu tenho certeza que a conversa poderia prosseguir longo. Tenho a sensação que o senhor conseguiu arredondar o seu raciocínio nessa última resposta. Peço desculpas novamente por interrompê-lo, mas está acabando o nosso tempo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao meu colega âncora Rafael Colombo, que conduziu essa entrevista comigo, e nosso agradecimento especial por parte do público também, a sua atenção. Muito obrigado, ministro Paulo Guedes, pela participação aqui no nosso programa especial Brasil pós-pandemia, a retomada. Muito obrigado. Preservem a saúde todos aí, muito obrigado vocês, e nos ajudem. Apoiem, temos um presidente determinado, temos um Congresso reformista e nós somos resilientes e nós vamos atravessar as duas ondas, essa da saúde e depois a onda dessa crise econômica, e nós vamos nos encontrar do lado de lá bem. O Brasil vai sair desse problema, o Brasil tem potencial, tem capacidade e tem vontade de atravessar. Nós somos fraternos, nós somos brasileiros acima de tudo, essas disputas são menores do que o nosso senso comum de propósito.